Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Empreender Opinião. Hoje com o nosso segundo episódio, recebendo a empresária Débora Briotto, que é formada em administração de empresas, tem gestão comercial pela FGV, passou 22 anos no mercado financeiro e hoje trabalha com a sua imobiliária, com imóveis de alto padrão, luxo e alto luxo, né, Débora? Seja muito bem-vinda ao podcast. Queremos ouvir todas as suas histórias aqui, empresariais. Sei que também é mãe de 2 filhos, né? Fez faculdade, inclusive, esperando um deles. Então, hoje o bate-papo vai ser bem interessante. Vai sim. Bom, queria começar agradecendo pela oportunidade. Fiquei muito feliz e honrada com o convite de estar aqui com você nesse seu projeto, falar de empreendedorismo, falar um pouco da minha carreira. Eu acho que tem muitas coisas que vão agregar, espero agregar muito, né, para o empreendedorismo. A gente sabe que o Brasil é um dos países mais empreendedores do mundo. Então, o podcast vem como uma forma de trazer esse conhecimento e parabéns pela iniciativa. Eu acredito que tem tudo para ser sucesso. Já é sucesso, vai ser ainda mais. Muito obrigado, Débora. E, bom, começando aqui falando de empreendedorismo, né? Você passou 22 anos no mercado financeiro, em grandes instituições, e decidiu sair depois desse tempo todo para empreender, o que mostra a sua garra, né? A sua vontade de trilhar novos caminhos, etc. Mas eu quero ouvir a sua história desde o princípio, né? Começando com a parte de faculdade, depois como foi essa entrada no mercado financeiro e aí chegando ao empreendedorismo. Conte pra gente, por favor. Vamos lá. É até legal falar desde o início, porque tem alguns fatos interessantes que poderiam ter feito com que minha história fosse diferente. Então, quando eu era muito nova ali, eu aprendi desde muito nova que o estudo é que ia me trazer o que eu precisava para realizar meus sonhos. O meu irmão é mais velho, então o meu irmão começou a estudar no colégio técnico e arrumou um emprego muito legal. E eu falei, bom, aí é um caminho. Sim. Vou pedir para o meu pai para fazer um colégio técnico também. E aí que veio o primeiro balde de água fria, onde ele falou assim para mim que mulher não precisava estudar. Nossa. Então foi bem forte aquilo para mim na época, mas eu não parei. Outros tempos, né? Ainda tempos. bem que as coisas mudaram bastante. Sim. Não culpo ele por isso, acho que a referência que eu tinha, e ele também, a minha mãe era dona de casa, ele caminhoneiro, então vim de uma família simples, classe média, mas sem muitas referências. Então eu tive que começar a mudar minhas referências, e esse foi o primeiro ponto. Entender o que de fato eu não queria, né? Eu não queria seguir o caminho da minha mãe. Sim. Então, por mais que eu tive esse entrave, eu falei, não é por aí, e continuei estudando. E quando eu entrei na faculdade, aí veio outro desafio. Como você mencionou, eu fiquei grávida no primeiro ano da minha faculdade. E mesmo assim, eu não parei a faculdade. Você imagina no primeiro... Foi no princípio da faculdade? No primeiro ano. Nossa. Eu fui mãe muito jovem, eu tinha 21 anos. Caramba. Foi no primeiro... Você lembra o segundo semestre, quando foi? Ele nasceu em junho. Então, o primeiro ano, eu engravidei no finalzinho do primeiro ano, ele nasceu no meio do segundo ano. Imagina. Você tinha foi o quê? 5 anos de faculdade? 4, né? De administração, 4 anos. Nossa, mas ainda tinha um período grande, né? Sim. 2 anos e meio. Com ele bebê. Mas foi a faculdade que me permitiu entrar no banco. Sim. Então, e aí eu tinha uma outra motivação, que era dar uma vida boa para ele, outras condições. Então, isso também me impulsionou. Como é que foi como é que foi para estudar para a prova, né? Para o início de faculdade, começando tudo depois que nasce, né? Como fazer para cuidar e trabalhar e estudar ao mesmo tempo? Deve ter sido bem complicado, né? Foi, é um desafio. Eu dependi muito de escola. Então eu brinco que assim como cresceu a minha carreira, eu fiquei 22 anos no banco, em bancos, né? Depois eu vou explicar um pouquinho. E eu entrei no primeiro banco que eu trabalhei, que foi no HSBC. Os mais jovens aqui não vão nem saber que banco é esse. Mas isso entrega a nossa idade, né? Eu entrei, ele tinha 6 meses. Nossa, Débora. E agora ele tem 22. Então, conforme eu fui crescendo na carreira, ele foi se tornando também um homem. Nossa, 22 anos já faculdade, finalizando, possivelmente. Sim. E também eu fui a primeira a me formar na minha família toda. Esse é um fato curioso. Poxa. Então, tanto do lado da minha mãe, quanto do meu pai, meus tios, os meus pais, não tinha ninguém formado.
Eu fui a primeira. Talvez essa sinalização do seu pai, né? Poxa, a mulher não precisa trabalhar, mais linkado ao que ele tinha de experiência de cultura, não dá para, coitado, ele não falou por maldade, sim. possivelmente, mas não fazia ideia do que a filha dele ia se tornar, da profissional que a filha dele ia se tornar. Exatamente. E como aquilo te impulsionou, né? E como seria importante. Sim. Para construir tudo que eu construí hoje. Sim, eu costumo dizer que geralmente a gente ou segue a linha do que os nossos pais fazem ou falam, ou segue o completamente oposto quando a gente entende que não faz sentido. Dando um exemplo meu pai fumou a vida inteira, minha mãe fumou a vida inteira e eu nunca gostei disso. Então, se você tivesse seguido a orientação dele, você não teria uma vida completamente diferente da que tem hoje. Você seguiu completamente o oposto, né? Sim, segui o oposto. E aí comecei a minha jornada no mercado financeiro. Fiquei 7 anos no HSBC e a minha maior parte da carreira no Itaú. Sim. Sempre no segmento empresas. Então, por isso que eu falo que o assunto de empreendedorismo é algo que me fascina muito, porque eu trabalhei 15 anos atendendo empresas, conversando com empresário. Então, comecei lá com empresas pequenas, atendi todos os tipos de empresas e depois fiz gestão de equipe comercial por 7 anos. Sim. Isso dá bastante bagagem, porque imagino, né? Você tem um contato diário com empresários e com diversos ramos de negócio, diversos modos de gestão, vendo o que dá certo, o que não dá certo e etc. Sim. E talvez isso deva ter te inspirado, quero te ouvir, mas isso deve ter te inspirado para empreender, imagino eu, né? Sim. Me inspirou e eu consegui ver nos vários segmentos o que eu deveria e o que eu não deveria fazer. Sim. Então, muitas coisas eu comecei a me preparar lá atrás. Então, o preparo é importantíssimo. Sim. Quando a gente fala de empreendedorismo. Não deixar de se desenvolver. Então, fiz meu MBA, não deixei de estudar, eu sempre estou fazendo algum curso, lendo. E isso é fundamental, porque o que eu vejo, a gente sabe que hoje um dado do Brasil é que 50% das empresas encerram suas atividades com menos de 2 anos Sim. de existência. Sim. E quando a pesquisa vai um pouco mais a fundo, a gente vê que a falta de preparo é um dos principais pontos. Então, você trazer um podcast falando de empreendedorismo, o quanto isso é importante, Sim. E preparando esses empreendedores também para entrar nesse mercado é fundamental. Sim, a gente acompanha histórias das mais variadas, né? Tanto de sucesso quanto também de insucesso. E a gente percebe essa carência do empresário brasileiro, muitas vezes na parte até de formação, né? A formação do empresário não abrange questões como gestão empresarial, gestão de pessoas, Sim. finanças, marketing, vendas. E eles é colocado no mercado de uma forma que, enfim, se ele não entender que ele precisa buscar informações, ele acaba se prejudicando. E aí tem essa história, né? A quantidade de empresas que fecham em 2 anos, depois a quantidade de empresas que não conseguem passar dos 5 anos. Sim. E no Brasil a gente vê que, quando a gente pensa em economias mais maduras, se uma empresa não cresce, não continua crescendo, ela, né, acaba emperrando. E no Brasil a gente vê que muitas empresas ficam pequenas ou médias, entendendo que aquilo faz sentido e não conseguem ver falta de eficiência, oportunidade de melhoria. Sim. Imagino que você, atuando no segmento de empresas, deve ter visto isso com grande frequência. Muito, né? Muito. E tem muitos empresários que ainda vê o desenvolvimento, tanto dele como de funcionário, como um custo. Sim. Quando, na verdade, é um investimento. Investimento de tempo em desenvolver funcionário, um investimento financeiro, sim, mas um investimento de entender o todo da empresa. Claro, o empresário não precisa saber no detalhe o todo da empresa, mas muitas vezes ele vai para algum lado, ou ele vai para o lado técnico, ou para o lado financeiro, ou para o lado de gestão. Sim. E a área que ele não entende, ou ele traz uma pessoa capacitada para fazer isso e investe um dinheiro nessa pessoa, Sim. ou ele se capacita para fazer. Mas nem sempre ele tem aptidão para aquilo. E se ele não se capacita e não traz outra pessoa, fica no gargalo dele, que ele é a autoridade máxima da empresa, sem conhecimento para diversas outras áreas que são fundamentais para o desenvolvimento dele, acaba que a empresa não consegue se desenvolver. Né? Sim. Então, isso é algo que eu trouxe para a minha empresa. Eu comecei a ver o que eu poderia linkar do mercado financeiro com o mercado imobiliário. Sim.
E por que o mercado imobiliário? Porque é um mercado que é um atendimento totalmente consultivo. Sim. E nas empresas era o que eu fazia. Eu não vendia produto, mas eu vendia soluções. Eu tinha que entender o que o empresário fazia, o que a empresa fazia, porque para cada uma era uma solução diferente. Conta um pouquinho para a gente, como é que era essa abordagem do empresário? Você enxergava números, via o que poderia ser necessário para, enfim, alguma dificuldade de crédito, de dívida, alguma dificuldade de crédito para crescimento? Como é que funcionava esse raio-x da empresa? Com muitas perguntas. Né? Entender de fato com perguntas, mais ouvir do que falar. Sim. Porque o empresário que não sabe falar do seu negócio no detalhe já é um ponto de atenção. Então, o que eu fazia muito, esse atendimento consultivo? Eu entendia da empresa, eu queria saber da história da empresa. O empresário, muitas vezes, né, na maioria das vezes, ele tem muito orgulho de falar. Sim. De como ele começou, como que foi trilhando. E ali, se a gente já via que o empresário não tinha muitos detalhes, já era um ponto de atenção. Né? Porque ele falava, às vezes, mais da vida pessoal e das conquistas pessoais do que das conquistas da empresa. Aí já é um ponto de atenção de que para onde que está indo esse dinheiro? Sim, para construir um patrimônio pessoal. Então, aí já vinha alguns insights. Sim. E aí a gente aprofundava com as perguntas, né? De como que era o financeiro, o ciclo dele operacional, se era uma indústria. Porque para cada ramo é um tipo de pergunta que você faz. Sim. Então, se é uma indústria, o ciclo operacional dele. Então, como que era desde a produção até ele entregar esse produto para o cliente. Depois que ele entregava, quanto tempo ele demorava para receber. Então, às vezes, esse desencaixe de fluxo era o que estava atrapalhando a empresa. Sim. Ele não recebia nada antecipado para fazer esse produto. Isso no caso de uma indústria. O ramo de serviço, geralmente, tem menos complexidade. Sim. Mas o ramo industrial tem toda essa questão. Tem funcionários. Recebimento de D30, D60, D90. Exato. Às vezes você Como tem contrato recebe, com grandes empresas acabam impondo esse tipo de Sim. recebimento mais tardio e se você tem desencaixe de fluxo de caixa, você precisa de um capital para girar, né? E aí sangrava demais a empresa Sim. até ela conseguir entregar esse produto e às vezes ia receber depois de 120 dias. Nossa. Isso podia quebrar uma empresa, Com se certeza. ele não tinha um fluxo ajustado, se ele não tinha capacidade para isso. Sim. E aí a gente propunha soluções não só financeiras, mas muitas vezes de dar uma consultoria para ele ajustar esse fluxo junto ao próprio cliente ou fornecedor dele. Fundamental, né? Então vai muito além de só, que é o que eu falei, a gente não vendia produtos, mas sim soluções. E a parte de gerações, mudança da primeira para a segunda geração, você pegava também esse tipo de situações, e aí desencaixes da segunda para a terceira geração, também é um problema do empresariado mundial, mas aqui no Brasil a gente vê com bastante frequência. Sim, é uma análise de risco que a gente inclusive fazia da sucessão da empresa. Então tem empresários que tinham empresas maravilhosas, que tinham muito amor por aquilo, eu tive vários casos. Que tinha amor, mas os filhos foram para caminhos totalmente diferentes. Sim. E aí, qual que era a solução? Ele teria que vender essa empresa. Mas ia protelando, postergando. E o apego, né? Até chegar no momento. Mas tem casos também de empresas que tinha sucessor, que fazia até muito melhor do que a geração anterior. Uhum. E casos também de sucessores totalmente despreparados que acabavam com o patrimônio da família. Tem de tudo, né? Tem de tudo. Eu já cheguei a pegar uma vez uma situação, eu costumo também contar bastante essa. Um empresário que tinha 2 filhos trabalhando e 2 filhos gerindo áreas totalmente diferentes e eles tinham o mesmo orçamento. E eu falei, mas como assim o mesmo orçamento, né? Porque são filhos, né? Sabe aquela história, tipo, dar um presente similar para cada filho, mas não é... Assim, é uma empresa, são áreas totalmente distintas, não é possível, não faz sentido ter o mesmo orçamento. Então, nesse nível de primariedade, a gente vê algumas empresas e aí não tem muita solução, né? Não. É difícil. Então é caso a caso. Por isso que é entender mesmo como que funciona cada tipo de empresa. E tem muito a ver com a forma que o empresário administra. Sim. Isso é fundamental. E puxar, agora falando um pouquinho da sua experiência, porque você tem um perfil de ser empreendedora, ainda empreendedora, né? Empreendia, inclusive nas empresas nas quais você trabalhava para elas, né? Tanto no SBC, o Itaú, etc. Quando você virou gestora no Itaú, que aí você, de fato, além da endoempreendedora do seu mundo, você acaba tendo que gerir
uma grande quantidade de gerentes, né? Sim. E tem as metas no mercado financeiro que não são nada fáceis, etc. Me conta um pouquinho desses... Foi por 7 anos você foi gestora? 7 anos. Me conta um pouquinho desses desafios de gestão de pessoas, gestão de projetos, etc. Quando eu fui promovida a gestora, já veio o primeiro desafio, que para que eu fosse promovida, não tive que aceitar, né? Mas a oportunidade que tinha naquele momento era em outro estado, em outra cidade. Então, eu mudei com a minha família toda e fiquei 2 anos em Curitiba. Nossa. Foi a minha primeira gestão. E dizem que Curitiba não é uma cidade simples de trabalhar, né? Não. Comparam Curitiba e Campinas, você Exatamente. lança os produtos nessas duas cidades, se deu certo nelas, vai para o Brasil inteiro. É um público, é mais ou menos isso? É um público exigente. Então, foi um desafio, mas assim, foi muito bom para mim. Porque eu saí, né? Eu saí da minha zona de conforto totalmente. E por mais que muitas pessoas não gostam disso, eu adoro. Sempre gostei, fui movida por desafios. Então, eu saí da minha zona de conforto, tive que fazer essa adaptação, não só pessoal, mas profissional. E foi engraçado que quando eu comecei a fazer a gestão, os próprios gerentes da minha equipe falaram assim, nossa, parece que você já era gestora. E eu não me sentia preparada para ser gestora. Geralmente, quem é muito bom não se sente preparado. Fala, não, mas eu preciso ter muito mais competência, porque tem um nível de responsabilidade do negócio. Fala assim, puxa, preciso ser mais, na verdade, nem não enxerga que está totalmente preparado. Ninguém está totalmente preparado sempre, mas a curva de aprendizado não vai ser tão difícil assim, né? A exigência é muito grande, né? Interna, né? Interna. E responsabilidade é um dos meus pontos, o principal ponto forte. Sim. Não sei se você já leu aquele livro, Descubra Seus Pontos Fortes. Sim. Que é sensacional, inclusive. É uma grande recomendação, inclusive. Sim, para carreira, para transição de carreira, porque é descobrir onde você realmente tem os seus pontos fortes, onde que é sua zona de talento. E o meu primeiro é responsabilidade. O que é ótimo, né? Percebe-se que é uma boa competência que te trouxe até aqui, né? Então, para tomar decisões, eu sempre penso muito. São decisões sempre assim, eu não deixo passar a oportunidade, mas eu sou muito criteriosa em tomar decisões. Não que eu demore também, mas eu analiso. Eu consigo analisar rápido, tomar decisão e partir para ação, que é o que traz resultado. E aí, com a minha equipe, voltando um pouquinho, né, na sua pergunta, eles falavam isso, porque eu fazia da forma como eu trabalhava. Então, como que eu trabalhava? Muito foco no cliente, atendimento de excelência, que isso traz o relacionamento e a gente sabe que... Traz a confiança, né? Traz a confiança, banco por banco, a gente tem um monte. Tem um monte. O que faz a diferença do cliente ficar mesmo é você entender o que ele precisa, propor o que realmente, de fato, faz sentido para ele e o relacionamento. Sim. Então, eu focava muito nisso e desenvolver. Então, não sei isso, vamos lá, eu vou te ajudar, vamos junto, eu vou te ensinar. Acompanhamento. Então, tem que ter um acompanhamento. Sim. Por mais que quando a equipe é um pouco mais sênior, né, a gente consegue fazer esse acompanhamento de uma forma mais espaçada. Delegando um pouco mais. Vamos dizer assim. Mas dependendo do nível da equipe, se ela é mais júnior, tem que ser diário. Sim. Diário, ou às vezes no começo até check-in, check-out, né, dar o direcionamento e ver como é que foi. E é dessa forma que a gente traz o resultado. Então, eu consegui trazer bons resultados também como gestora. A equipe é a imagem e semelhança do gestor. Eu costumo dizer muito isso. Se o gestor é inspirador, é um líder nato, a equipe vai procurar se espelhar nele, né? E no seu caso foi isso, com certeza. E eu fui muito feliz. Então, assim, algo que eu nunca me imaginava fazendo. Tanto é que quando eu comecei na carreira, vários gestores me falaram, e alguns deles você até conhece, né? Pela nossa passagem aí de trabalho em conjunto. E eles falavam, você não pensa em fazer gestão? Porque eu sempre fui muito de ouvir, né? Uma pessoa mais serena, que eu consigo entender, mais pacificadora, mas não deixando de trazer resultado, né? Então, eu tenho esse perfil que eu transito bem entre as áreas, mas na hora de trazer o resultado eu também consigo. E eu falava, acho que não é para mim, não me deixa quieta aqui fazendo o meu que eu tô fazendo bem, que eu gosto, mas depois eu vi que
que realmente eu tinha o perfil para aquilo e eu gostava muito de fazer gestão. Se até o time te via, se os seus próprios pares te viam com essa competência, né? Só você que não queria enxergar, de repente, né? E foram 7 anos, vários resultados. Eu imagino a dificuldade de você também ir cumprindo as metas, etc. Sim. Você precisa ter essa serenidade, né? E um ponto importante aqui de trazer é que na pandemia foi um marco assim na minha carreira. Porque eu voltei de Curitiba no ano da pandemia. Eu voltei em janeiro, quando foi em março, veio a pandemia. Verdade. 16 de março foi um dia meio que né? E aí, o que o banco fez no nosso segmento? Colocou 100% da gente em home office. Nossa. E eu tinha uma equipe nesse momento. Aí, passado esse ano, no ano seguinte, foi 2020, né? 2021, o banco resolveu ressegmentar toda a área empresas. Nossa. Com todo mundo em home office. E Campinas, como você mesmo disse, foi piloto. Porque tudo que acontece, a maioria das coisas que acontecem no Banco Campinas é piloto. Ou é Campinas ou é Curitiba. Justamente quando você voltou de Curitiba, de qualquer jeito você não ia se livrar dessa. Não ia me livrar. Porque primeiro foi Campinas, depois foi Curitiba. Uhum. E aí eu recebi um desafio imenso, porque as equipes eram pequenas. Eram de 5, 6 pessoas, mais um assistente. E nesse momento eu fiquei num segmento onde eu recebi 12 gerentes. Sim. E mais 2 assistentes. Então, eu passei de 6 para 14 pessoas. Sim. Tudo online. Gerindo duas equipes, então, que seria o natural, né? Uma equipe ou outra. Gerindo 2, todo mundo no home office. Sem ter nunca ter visto pessoalmente. Não. E metade da equipe era de mercado. Nossa, então gente nova. Nova. E aí? Foi um baita desafio. Imagino. Eu lembro que assim, quando eu abri o computador e eu vi aquele monte de gente, falei, meu Deus, eu não consigo nem decorar o nome de todo mundo. Demorou para conhecer profundamente as pessoas, né? Sem contato pessoal. Sim. Foi um desafio, mas aí eu usei algumas estratégias, né? Coloquei pessoas que já estavam no cargo junto com o novo, fiz alguns pares. Então, assim, foi tudo novo. Porque para o banco também era tudo novo. Sim. Então, a gente teve a oportunidade de criar um segmento praticamente do zero. O que é bacana, né? Você inclusive, coloca a sua cara no negócio. Né? Sim. Foi bem desafiador, mas foi, assim, uma fase que eu cresci, aprendi muito. Eu me doei muito, porque tinha muitos novos. Então, eles não sabiam nada de banco, de cultura, de nada, de produto, de sistema. Então, foi uma fase de bastante doação, desafiadora, mas que o banco colheu resultados incríveis. Imagino. Incríveis. E me conta, depois de fazer todo esse trabalho, né, organizar a casa inteira numa pandemia, isso foi quantos anos? Foi em 21. 21. Você tinha quanto tempo de gestão? 3 anos. 3 anos. Foi simples voltar para o presencial? Que eu posso falar por mim, a minha operação teve uma certa dificuldade para voltar presencial. Hoje a gente, inclusive, está no modelo híbrido. Como é que foi para vocês? Eu vou falar por mim, mas vou falar também da experiência das pessoas. Eu não aguentava mais ficar na minha casa. Eu também não. Eu precisava voltar à minha rotina, sair de casa, por mais que assim, todo dia eu não perdi, né, de me arrumar, eu me arrumava, então não entrei que teve muitas pessoas que trabalhavam de chinelo ou camisa e bermuda. Eu me arrumava todos os dias, mas não era a mesma coisa. Não é. De sair de casa. Então, para mim foi ótimo. Eu amei. Mas o banco enfrentou muitos desafios. Sim, imagino. Porque teve muitas pessoas que demoraram muito, que reclamavam demais. Sim. Porque acostumaram com aquela nova rotina. Sim. E acaba misturando o trabalho com, principalmente a mulher, né? Com afazeres domésticos. Sim. Porque não tem como separar. Não tem mesmo. Para a mulher, com certeza é mais complicado, porque é impressionante. Os filhos vão primeiro na mãe, né? Sim. E eu falo isso porque, assim, para nós já é difícil, para nós homens já é difícil. Na pandemia, os meus filhos, quantas vezes invadiram a aula que eu estava dando, ou reuniões que eu estava fazendo. Imagino para a mãe, né? Isso é elevado a 3, 4, né? Sim. Então, para mim foi muito bom. E hoje a parte comercial do banco 100% já voltou. Tem algumas áreas em São Paulo que fazem híbrido, mas são poucas. Mas foi mais um desafio. Nossa, imagina. Né, de voltar todo mundo para o presencial.
Mas eu falo que não tem experiência igual, né? Você vê o seu colega fazendo, um incentiva o outro. Sim. Porque quando está em home office fica muito frio, Sim. né? E teve toda essa estruturação, muitas pessoas aprenderam a trabalhar no Itaú Home Office e não tiveram contato nenhum com o colega para trabalhar o presencial. Né? Para consolidação da cultura, Total. para modelagem, né? Sim. Você tem um colega que é mais experiente do que você, naturalmente você trabalhando próximo, você vai modelar, você não vai chamar no Teams, no Zoom e pedir, não, né? É diferente. Sim. Então eu acho que teve bastante perda com a pandemia nesse ponto da convivência, não dá para ser 100% home office. Não. Também, assim, o híbrido eu acho que é um modelo que veio para ficar, né? Mas, minimamente, o híbrido eu acho que faz sentido. Em alguns segmentos eu acho que faz total sentido. Sim. E você tem 2 meninos, né? Com uma diferença grande de idade um para o outro. São 10 anos de diferença, São 10 né? anos. O seu primeiro filho foi na época da faculdade, né? Isso. E o segundo veio em que fase? O segundo eu já estava no Itaú. Já estava no Itaú. Já estava no Itaú. O primeiro foi de um relacionamento, né? Que acabou não dando certo. Aí eu casei de novo. Então sou casada já há 14 anos. E aí logo que eu encontrei, né? Que a gente começou a namorar, que a gente resolveu casar, eu falei, não, se você quer ser pai, porque eu já tinha um filho, né? Sim. Então já quero ser mãe logo. Sim. Porque eu queria ser mãe nova até para não dar tanta diferença, mas não tinha como, né? Deu uma diferença enorme. Mas aí a gente já decidiu, optou por ter o Augusto e só temos mais ele. Então eu fiquei com esses 2 meninos. Eu falo, eu já fiz a minha parte, coloquei 2 homens no mundo. Minha esposa fala a mesma coisa. Ela ainda fala, coloquei 2 homens altos no mundo, já fiz uma parte boa. No seu caso também, né? No meu caso também. Então foi no Itaú, na época de gestora? Não, eu era gerente. Era gerente. Foi logo que eu entrei no Itaú. Eu entrei no Itaú em 2010, ele nasceu em 2013, 2 anos depois. Então, é um outro ponto importante também, porque depende da empresa, né? Mas nós que tivemos lá, a gente trabalhou inclusive não na mesma área, mas na mesma empresa, a gente vê como valoriza a parte da maternidade. Eu acho que é fundamental. Sim. Tem muitas mães que têm esse receio. Poxa, eu estou no meio da minha carreira, como é que eu vou ter um filho? Tá, você teve, né, o seu segundo, e depois assumiu gestão lá e trabalhou brilhantemente por 7 anos como gestora. Sim. O banco tem muitas mulheres. Sim. Né? Então, é natural, acho que não tem como não acolher essas mães, porque a força de trabalho dentro do banco das mulheres, e vem crescendo cada vez mais, é muito grande. Não, e o nível de aprendizado de vida, né, que a maternidade traz, talvez não, é infinitamente superior a muito MBA que se faz. Sim. Então você tem uma profissional muitas vezes muito mais resiliente, muito mais forte, com certeza. Né? Ainda mais com o perfil que você ouviu do seu pai lá atrás, né? E o que você se transformou, com certeza, é o perfil que lida muito bem com isso. Esse aprendizado me trouxe algo para a minha vida, que eu falo, é a frase da minha vida, que é: decisões mudam destinos. Sim. Que a gente precisa aprender a decidir. E muitas vezes a decisão não é fácil, como foi da minha transição de carreira. Sim. Vamos chegar nesse ponto, então. Como é que foi sair 22 anos no mercado financeiro, né? Entre HSBC e Itaú, um certo período, acho que foi 7 anos, 7, 14, 20, mais ou menos isso. E aí depois 15 no Itaú, sendo 7 gestor. Então assim, poxa, você está caminhando bem na carreira, não é nada fácil virar gestor numa instituição financeira desse porte, né? E dar resultados durante 7 anos. Sim. Como é que foi para tomar o passo? Poxa, não, vou sair dessa estrutura enorme e montar a minha empresa, empreender. Conta pra gente. Foi uma das decisões mais difíceis da minha vida. Imagina. Eu falo isso e até então não tenho outra para compartilhar, mas foi uma das decisões mais difíceis da minha vida. Porque eu estava bem. Eu não estava num momento de, eu não estou feliz, não. Eu estava num dos melhores momentos da minha vida, da minha vida dentro do banco, inclusive. Na carreira. Lá dentro. Eu era o braço direito do meu superintendente, então quando ele estava ausente ou em algumas decisões eu apoiava. Eu tinha uma equipe que estava dando resultado, eu era referência dentro do meu segmento, mas eu sentia que eu precisava fazer algo para mim. Sim. Eu sentia que era o momento.
E eu acho que tudo tem um momento na vida. Se a gente deixa passar aquele momento, a gente acaba não fazendo uma decisão mais para frente, porque aí outras coisas vão acontecendo. Eu poderia ter sido promovida de novo, mas era um caminho que eu não me sentia tão confortável. Eu queria algo novo. E aí eu comecei a analisar tudo isso. Não foi uma decisão do dia para a noite. Então eu vinha analisando essa transição de carreira já há uns 3 anos. Uhum. Pensava, aí falava, não é o momento, desistia, deixava a ideia ali do lado. Aí voltava, não, deixa eu amadurecer um pouquinho. E aí fui enxergando, né, ao longo desse tempo, a similaridade entre o que eu fazia e o que eu poderia agregar no mercado imobiliário. E aí o que eu comecei a enxergar? O atendimento que eu fazia já era um atendimento que o mercado imobiliário do alto padrão e luxo, que é o mercado que eu me posicionei, ele é carente, que é um atendimento consultivo, que é focado em entender as necessidades do cliente e também aliado ao financeiro. Sim. Então, são informações que fazem muito sentido na hora de comprar um imóvel. Sim. De como ele vai fazer aquela decisão, até a parte do crédito, né? Fazer a consultoria de um crédito, qual crédito que é melhor. Se vai ser à vista. Deixo meu dinheiro aplicado, tiro, faço uma outra estratégia. Você faz a consultoria do imóvel e já fala de investimentos também, já fala de tudo, brincadeira. Mas enfim, é bom um profissional multidisciplinar com esse tipo de perfil, porque acaba enxergando de uma forma muito mais clara as necessidades e o momento de vida do cliente. Né? É um olhar diferente. Sim. Eu já tenho depoimentos, né, nesse tempo que eu estou no mercado imobiliário, de que, nossa, você falou uma coisa que ninguém tinha me falado antes. Aí eu falo, opa, então não era só uma utopia minha, faz sentido. Eu passei por isso, de procurar um imóvel e receber lá imóveis que não tinha nada a ver com o meu perfil, nada a ver com o que eu tinha pedido. E faz você perder tempo. Perder tempo, Poxa, o nosso tempo, o tempo do proprietário, que fica na expectativa também. Que um cliente foi visitar. Sim. E o cliente é o mais prejudicado. Então, ele tem algumas pessoas que até falam, nossa, o processo de eu achar uma casa para mim, foi traumatizante. Pelo tempo, pelo tanto de visita que fez. Sim. Então, eu vim para o mercado para fazer diferente. Sim. Eu faço muita pergunta, eu faço filtro. Aí tem cliente que eu já estou até mais íntima, eu falo assim, não fica brava comigo. Eu vou fazer perguntas, mas é para deixar a sua busca assertiva. É para te direcionar, porque existem milhares de opções, né? E assim, vamos entrar então um pouquinho no detalhe desse mercado, né? Você estava me explicando em off que existe o alto padrão, o luxo e o alto luxo, né? Isso. Quais são as diferenças entre essas modalidades, né, de empreendimentos? Tá, vamos lá. O alto padrão, eles se diferem pela faixa de valor. Principalmente. Então, o alto padrão, considerando aqui essa pesquisa, região sudeste, né? São Paulo, Campinas, Valinhos, que é a região que eu atuo. Porque tem algumas particularidades em alguns outros estados, em algumas outras regiões. Mas aqui, alto padrão é de 1,5 milhão a 4. Tá. Esse é considerado alto padrão. O luxo de 4 a 15. Tá. E o super luxo, alto luxo, acima de 15. até o céu é o limite. Então, é até legal falar dessa diferença, porque às vezes a gente fala, nossa, eu estou no mercado de alto padrão, e as pessoas acham que é só casas muito altas, um valor muito alto. Mas é a entrada ali. E para grande parte dos brasileiros, é uma renda, é uma aquisição ainda de valor... sem dúvida. Bem alto. Sim. 1,5 milhão. Então, pode ser que em algum momento isso mude. Depende do perfil da região, do poder aquisitivo, né, da renda. E o perfil desses clientes? Difere bastante também? Também. Tá. O alto padrão é aquele perfil da pessoa que está em ascensão. Sim. Eu ia falar do casal mais jovem, né, que tem um bebezinho, ou acabou de casar. Comprou um apartamento, aí a família começou a crescer, ele precisa de um imóvel um pouco maior, ou esperou um pouco, se programou melhor e já compra um imóvel mais adequado ali, pensando no crescimento dessa família. Sim. Então, é esse perfil, né, que tem essa condição, que tem acesso ao crédito. Sim. Então, ele está buscando ali mais conforto, está buscando uma casa
para acompanhar esse crescimento da família. Sim. Quando a gente vai para o luxo, já é um cliente que já sabe muito bem o que ele quer. Entendi. Mais consolidado, né, que já vem ali de um imóvel onde atendeu ele até um certo ponto, mas ele está em busca de algo mais. Uma pedra diferente, um acabamento diferente, então ele vai mais nos detalhes, uma casa maior. E aí que as perguntas são fundamentais para você conseguir achar o que de fato ele busca, né? Sim, para entender exatamente o que ele busca. Então, se ele tem cliente que fala assim, não, para mim piscina não é fundamental, mas eu preciso que tenha uma quadra de tênis no condomínio. Ou Sim. que o terreno me comporte fazer uma quadra de tênis. Porque para ele é essencial, ele não quer sair do conforto ali do condomínio dele para poder fazer um esporte. Sim. Então, são alguns detalhes, e essa é uma pergunta que eu faço. O que é fundamental para você? Sim. Que você não abre mão. Porque, às vezes, tudo em um condomínio só, em um imóvel só, a gente pode ser que não encontre. Sim. Mas o que é fundamental? Quais Sim. são os itens que são fundamentais? E aí, eles me trazem. E isso facilita demais a busca. Sim. E a parte, a gente está falando em valores altos, né? De 4 a 15, né? Como é que está a parte da crise nesse mercado? O que eu costumo ouvir bastante é que não tem muita crise nesse mercado. Naturalmente, esses imóveis são muito procurados, né? Os de luxo, Sim. principalmente. É isso mesmo? O que eu costumo dizer é que o mercado imobiliário, ele não para nunca. Ele se mostra resiliente vai crise, vem crise, e ele se mostra resiliente. Porque quem tem acesso a crédito e quem tem demandas diferentes e tem o recurso para adquirir, para ele não está se importando muito com a crise. Com a crise, exatamente. Ele quer atender a necessidade dele, da família dele, daquele momento. E ele tem o poder para poder fazer essa aquisição. Mas o mercado também, quando a gente fala ali do alto luxo, do alto padrão, também ele tem oportunidades. Sim, sim. Porque quem está precisando vender, nessa época onde o acesso a crédito é menor, pode ser que diminui um pouco o valor do bem, do imóvel, e as pessoas conseguem fazer bom negócio. Sim. Tem muita permuta envolvida, geralmente para o alto padrão tem mais, para o luxo não tem. Como é que funciona? Para o alto padrão tem mais. Para o alto padrão tem mais, tá. Tem mais. Não que o luxo não tenha, mas o alto padrão tem mais. Tá. E aí é muito caso a caso também, porque vai muito do que o cliente, o vendedor busca. Tem casos que a gente consegue casar muito bem. O vendedor, vou dar um exemplo, tá precisando de uma casa menor. Sim. Os filhos cresceram, casaram, né, ele estava com aquela casa enorme, agora ele quer uma casa menor. Em contrapartida, tem uma família buscando uma casa maior. E aí que você consegue dar um match. Então, aí dá para fazer essa permuta com a volta do recurso. Então, assim, é caso a caso. E você está tendo contato com os clientes da época do mercado financeiro? Como é que está esse relacionamento? Porque, naturalmente, 22 anos no mercado financeiro, você cria uma carteira de clientes muito grande, né? Sim. E essa carteira de clientes não só para a parte financeira, mas com certeza muitos desses clientes têm as necessidades imobiliárias. Me conta como é que está essa junção dos dois mundos. Eu costumo falar que relacionamento é para a vida. É para a vida. Então, e credibilidade é algo que você constrói. Também. Que você não compra e não é do dia para a noite. Sim. Quando eu saí do banco, que eu comecei a contatar esses clientes, eu tive abertura em 100% deles. Ótimo. Para falar do mercado imobiliário, do que eu estava trabalhando, se tivesse alguma demanda, para contar comigo. E aí começam a vir as indicações. Sim. Então, desses clientes que eu criei o relacionamento, eu tenho feito muitos cafés, muitos almoços de networking. Então, pessoas da própria cidade, pessoas que eu conheci depois que eu saí do mercado, então, de segmentos correlacionados, Sim. Arquitetura, loja de imóveis, porque eles atendem o mesmo cliente que eu. Sim, exatamente. Para produtos diferentes, Sim. Mas que têm sinergia, né? Então, o relacionamento, ele é fundamental nesse ramo. E também o meu marido, ele já é do ramo imobiliário. Sim. Mas ele atua mais no comercial e industrial. Então, ele também atende empresários. Sim.
que é o público que eu tenho mais, já tenho esse hábito, né, essa facilidade em atender. E é um nicho que ele não atuava, que é o alto padrão e o luxo, que é um dos motivos também de eu ter escolhido o mercado imobiliário. Complementam os dois, Complementa. né? Então, eu não comecei do zero. Sim. E aqueles vídeos maravilhosos de casa, você faz, mostra a casa para as pessoas, Sim, como é que funciona? Eu vejo de sim. vez em quando seu Instagram, eu falo, nossa senhora, que beleza, né? Porque você vê por dentro a casa, é outra história. Antigamente você via muitas fotografias só, né? Sim. Hoje está cada vez mais indicado fazer vídeos também dos imóveis, né? Para você conseguir conhecer antes. Como é que funciona isso? As redes sociais é uma vitrine. Sim. Então, quando eu vim para o mercado, até um pouco antes de eu fazer a transição de carreira, eu já comecei a abrir as minhas redes, entendendo que aquilo ali ia ser importante para mim. Sim. Porque era algo que eu usava ali mais para o meu dia a dia, coisas mais de família, pessoal. Falei, não, eu preciso ser estratégica. Eu preciso começar a me posicionar e aparecer. Sim. Porque a rede social é consistência. Sim. A gente tem que aparecer sempre. E os vídeos eu fui me inspirando em outros colegas do mercado. E comecei a fazer, eu nunca tinha feito. E aí, como é que foi esse desafio para a vida? Foi um desafio, mas eu gosto. Porque o ramo imobiliário, eu gosto muito do ramo imobiliário. Sim. Eu construí minha casa, então eu sei falar do acabamento. Dá para ver no brilho do olho quando você fala isso, de verdade, assim, é muito genuíno. Eu gosto demais. Então, assim, tem até casas que eu filmo e depois eu faço uns stories, eu falo, essa é da série Casas que eu moraria. Porque tem casa que você fala, não, eu moraria aqui, que é uma casa muito bem feita. Sim. Você vê que eu atendo bastante construtores. Tem casas que as pessoas fizeram para morar, mas tem bastante construtores. Sim. E tem alguns que são muito caprichosos. Muito mesmo, detalhistas. Tem uma que eu atendi que ela até colocou os pratinhos na mesa, então ela deixou toda decoradinha, com vasinho. É outra impressão que você tem quando outra você... atmosfera, né? Outra atmosfera. E a rede social, ela denuncia isso. Sim. Né? Se você filma uma casa que não tem detalhe nenhum, não tem uma decoração, é tudo branco, não tem o mesmo efeito. Sim. Eu acho que até os canais que exploram, né, a venda de casas, acabam sendo até canais de entretenimento muitas vezes, porque as pessoas vão lá para olhar como é que aquelas são as séries, casas. Né, dos Estados Unidos, não sei se você assiste, Irmãos à Obra. Assisto. Eu adoro assistir, porque eles falam dos detalhes. Você vai pegar inspirações em decoração, então esses canais de vendas também seguem uma linha parecida com esses canais internacionais. Né? E foi um desafio para mim, porque, como eu te falei, eu sempre fui muito tímida. Sim. Sempre fui muito tímida. Então, a gestão para mim foi muito boa, porque eu tive que treinar, falar com os funcionários, fazer apresentação, treinamento. Então, foi uma evolução. Fora os eventos, né? Principalmente o Itaú faz muitos eventos. Então, te dá o microfone na mão, vai falar para 500 pessoas. E aí te joga na fogueira. Mas eu falo que nesses momentos que são bons. Que a gente cresce, né? Exatamente. A gente cresce muito, porque não tem ninguém ali para falar, não é bem assim, você não está preparada ainda. Ele espera que você esteja preparado. E se não está, vai ficar, Vai né? ficar. E como é que foi a saída? A gente acabou não explorando isso. Como é que foi a saída do mercado financeiro para a abertura do negócio? Falaram muito para você, não faça isso, é uma maluquice. Eu ouvi muito disso, porque a gente tava, e a hora que você me contou, poxa, eu estava num momento bom, eu passei exatamente pela mesma coisa, estava num momento bom também, tinha tentado sair mais de uma vez, não tinha conseguido, o pessoal segurava, e a hora que eu saí, de fato, nossa, você é maluco, Fernanda. Falaram a mesma coisa para você? Falaram muito. E como é que foi? E eu, com essa minha responsabilidade absurda, eu avisei super antes o meu gestor, porque eu queria, né, que ele encontrasse alguém para substituir, então eu tive todo um cuidado, porque eu saí pela porta da frente, né, eu quis sair dessa forma. Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Eu não saí para dar errado. Não, e uma história muito boa também, né? Assim que a gente tem que sair de todos os lugares, pela porta da frente, de fato. E foi muito gostoso. Mas as pessoas falavam. E o mais engraçado que eu ouvia assim, nossa, mas você vai largar tudo. Você vai deixar tudo para trás. O que é o tudo, né? E aí eu comecei a pensar exatamente nisso. Mas o que é o tudo? Salário, benefício, ticket, né? O bancário fala do ticket como se fosse... Parece que perdeu a vida perdendo o ticket.
E aí eu comecei a pensar e eu rebati, falei, não, gente, vocês estão pensando errado, porque tudo que eu tenho vai comigo. Exatamente. É o meu conhecimento, é a minha experiência, tudo que eu construí. Eu tenho uma história. Sim. E o financeiro é uma consequência de tudo que eu vou construir de novo. Sim. Mas nem todo mundo pensa assim. E foi o que você falou também, e algo similar o que eu passei. Você se planejou por bastante tempo até dar esse passo. Sim. Você não vai, vou sair. Não é assim que funciona. Não é do dia para a noite. Então, bem planejado, você, né, consegue mitigar algumas questões que você, numa partida de um negócio, tem. E você também não partiu do zero, que você já tem o seu marido que trabalha nisso, mas a atividade do alto padrão, luxo, já é uma atividade nova na imobiliária de vocês. Né? Sim, mas isso eu trouxe quando eu fui desenhando a minha transição de carreira, eu tinha muito nítido o perfil de cliente que eu queria atender. Sim. Eu me posicionei e eu estou seguindo nessa linha, que não é fácil, porque quando você fala para os amigos, eu abri uma imobiliária, aparece de tudo. Sim. E aí você tem que ter todo um jeito de saber falar não. Sim. Né? Não é o segmento que eu estou focando. E explicar. E se vier alguém com uma demanda, né, também não menosprezar. Porque não, são segmentos diferentes. Segmentos diferentes. Mas dentro das pessoas que a gente conhece do mercado, tem outras pessoas que atendem esse segmento. Mas se a gente desvia do foco, acaba saindo do propósito. Sim, tem razão. Então, isso é fundamental. Bill Gates que falava muito, né? Sim. Foco é saber dizer não. Sim, com certeza. E saber dizer não com critério. Então, isso é algo que eu estou fazendo muito, com bastante critério, né? Claro, atendo amigos. Às vezes eu até pego algum imóvel, tá vendendo um, mas eu tenho um outro, mas não é o foco. E me fala o nome da imobiliária, vamos né, divulgar isso. Vamos falar. Fica onde? Fica em Valinhos? Fica em Valinhos. Valinhos, que é Valinhos e Campinas, para quem não conhece, praticamente não, são é uma contíguos, avenida, é uma né, avenida, exatamente. Separa as duas. E eu tô bem na entrada de Valinhos. Para quem conhece Valinhos, o clube Valiense. Valiense, que é uma referência, eu fico bem em frente ao Valiense. Nossa, então já sei onde você fica. Eu montei um escritório ali. A imobiliária chama Averi Imóveis. Averi. Me fala um pouquinho do nome, por quê? O Averi, ele vem do italiano e ele é como se fosse o verbo to be, do inglês. Para tudo que é ter, ser, possuir, é o Averi. Legal. Então, a gente trouxe o nome das nossas raízes, né? Sim. Eu tenho raízes italianas, meu marido também. Aí a gente trouxe o Averi Imóveis. Usaram uma palavra bem... Talvez a segunda mais divulgada, porque a primeira mais divulgada na Itália é prego, né? Para qualquer coisa se fala prego. Mas depois o Averi, então, é como se fosse o verbo to be. Nossa, muito bacana o nome, muito bem escolhido. Isso. E aí estamos lá, dedicados ao atendimento do alto padrão e luxo. Trabalho também com algumas oportunidades de diversificar investimento com lançamentos imobiliários. Legal. Então, é uma das ramificações. Juntando, inclusive, sua experiência no mercado financeiro, também para a parte de investidores, não só para moradia, mas para investir, isso é fundamental. Sim. E dentro do escritório, nós temos 2 amigos que trabalham com consórcio já há muito tempo, há mais de 15 anos. E a gente abriu o espaço juntos, como se fosse um hub de negócios. Excelente. Então, a gente tem a imobiliária e a gente tem também a parte deles, que é de consórcio, a gente montou o escritório em conjunto. E que podem ajudar na aquisição do imóvel. É uma das alternativas também de planejamento para conquistar um imóvel. Excelente, Débora. Para finalizar esse bate-papo gostoso que a gente está tendo, me fala de hobby. O que você gosta de fazer? Se você consegue se dedicar ainda a isso, porque é difícil, né? Atividade de mãe, empresária, esposa. Como é que você consegue empilhar tudo isso e você consegue se dedicar com alguma coisa que você goste? Tirando a parte... Obviamente você gosta da parte de trabalho, mas tirando essa parte. Hoje eu estou conseguindo dedicar mais do meu tempo para fazer algumas coisas que eu gosto, que antes não dava por conta do banco, mas a gente tem um horário mais apertado, não tão flexível. Então, uma das minhas escolhas de sair do banco foi exatamente por isso também, ter mais flexibilidade de horário. Então, eu estou conseguindo buscar meu filho na escola, que é algo que eu não fazia, né? Então, eu tô conseguindo dar conta mais dessa dinâmica familiar. Tem uma pessoa que me ajuda em casa, que isso para mim também
É algo que eu conquistei e que faz muita diferença. Faz diferença, faz sem dúvida, muita. Faz diferença. Mas aí vem a pergunta, porque tem muita gente que confunde flexibilidade de horário e menos tempo de trabalho. Não, eu estou trabalhando muito mais tempo de trabalho, mas tinha certeza que você fala isso, porque é exatamente assim que funciona, para quem acha que empreender é fácil. Não, você tem muito mais tempo de trabalho, exato, mas você consegue buscar seu filho na escola, levar o filho. Eu também passo por isso, é espetacular. Né? Eu trabalho demais. Eu sempre gostei muito de trabalhar, mas eu estou trabalhando muito, porque o negócio, né, para ele engrenar, e agora eu estou trazendo uma pessoa, então exige muita dedicação. Sim. Mas também se eu quiser bloquear minha agenda, que nem hoje eu estou aqui. Você consegue. Eu consigo. Então, essa flexibilidade, tá, Sim. gente? Não é que eu não estou trabalhando menos, não. Não, pelo contrário. Tem gente que confunde. Fala, não, faz a agenda, então é tranquilo. Vai empreender, vai trabalhar menos. Imagina. Se vocês têm essa ideia, não façam isso. Não façam isso, até porque se fizerem isso, não vai crescer. Não vai crescer. Não vai desenvolver um negócio, etc. Mas você perguntou do hobby. Eu gosto muito de ler. Bacana. E leitura é algo que entrou na minha vida também faz uns 4 anos, assim, com mais intensidade. Porque eu sempre gostei de ler, mas eu não conseguia terminar os livros, Sim. tudo me atrapalhava. Falei, não, eu preciso colocar em prática esse hobby. E tem uma característica de livros ou variados? Eu gosto de autodesenvolvimento. Eu ia falar livro de negócio também, aí até um hobby mais ou menos. Eu gosto de livros de autodesenvolvimento. Sim. Da parte de desenvolvimento humano, gosto bastante. Mas de negócios também estou lendo. Sim. Mas o autodesenvolvimento é bom porque te melhora, né? Mas em todas as áreas não só de negócio, mas de tudo, né? Nós somos um conjunto de... Até um dado interessante, eu conheci uma profissional de comunicação, que eu estou fazendo também desenvolvimento de comunicação. Legal. E eu fiz uma pergunta para ela, eu perguntei para ela, ela atende muita empresária, muita profissional do mercado. Falei, qual que é o maior gap que você vê nas empresárias hoje? Aí ela falou, não soube muito me responder. Aí essa semana eu conversei com ela, falou, eu pensei na sua pergunta e analisando as minhas alunas, eu descobri que realmente é o autoconhecimento. Deixa eu tentar achar o porquê, aí você me corrige se eu estiver errado, mas é porque se doa muito para os demais e não consegue enxergar internamente? Também. E sabe essa parte que a gente comentou do livro? Desculpa, onde que você é bom? Sim. Tem muitas pessoas que não sabem, então não conhece nem a si. Sim. E aí como que vai desenvolver o outro? Sim. Então, até deixo, né, um recado para que as pessoas se dediquem mais a se conhecer. Como que ela funciona, qual que é o talento dela. Porque aquilo vai fazer diferença, seja qualquer atividade que ela fizer. Na carreira, no empreendedorismo, como mãe, como esposa. Se conhecer. Quais são as limitações? Olha, bate-papo muito interessante. Esse último insight, eu acho que fica para todos pensarem, né? Fica na pilha do pensamento. Quero te agradecer por esse bate-papo bacana, te desejar muito sucesso. Obrigada. Que continue, né, essa história de sucesso que começou lá atrás. Eu acho que, falando da parte profissional, né? Acho que essa frase do seu pai, ela foi fundamental para te formar, você se formar em tudo isso que você atingiu até então. Sim. E sem dúvida que esse caminho continue sendo trilhado com essa excelência de sempre. Obrigada. Posso deixar os meus contatos aqui? Com certeza absoluta. Então, deixar aqui os contatos da Veri. A Veri é dedicada ao atendimento de alto padrão e luxo. E se você tem um imóvel para vender, se você quer comprar um imóvel, conte com o nosso atendimento exclusivo, de entender o que você precisa e levar as melhores soluções. O meu Instagram é Débora B. Feltrin. E o Instagram da imobiliária, a Veri Imóveis. Tem canal no YouTube também da Veri Imóveis. E assistam, porque deve ser muito bacana, assistam, né? Tô colocando sempre coisa nova lá e vem coisa boa por aí. Excelente. Muito obrigado, Eu Débora. que agradeço, Fernando. Foi muito bom o bate-papo. Eu que agradeço e peço para que todos continuem acompanhando os próximos episódios do podcast Empreender Opinião. Muito obrigado.